Um recipiente isolado é dividido em duas partes. A região A, com volume VA, contém um gás à temperatura TA. Na região B, com volume VB igual a 2VA, faz-se vácuo. Ao abrir um pequeno orifício entre as regiões, o gás da região A começa a ocupar a região B. Considerando que não há troca de calor entre o gás e o recipiente, a temperatura de equilíbrio final do sistema é... Bom, essa questão aqui do ITA, de 2021, ela trata de um assunto chamado expansão livre de um gás. A gente vai analisar essa questão com essa teoria. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o enunciado diz que não há troca de calor entre o gás e o recipiente. Isso significa que o processo é adiabático. Adiabático. Ou seja, o calor trocado no processo é zero. A segunda coisa que a gente tem que ver é analisar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor fornecido a um sistema é a soma da energia interna do gás mais o trabalho do gás. Bom, como a gente tem que o calor é zero da primeira informação que a gente tirou, a gente conclui que o ΔU mais o trabalho é zero. Certo? A terceira análise que a gente tem que fazer agora é analisar o trabalho do gás. Bom, para analisar o trabalho, a gente vai partir da definição geral de trabalho, né? Diz que o trabalho é integral de PDV. O que significa isso, né? Quer dizer o seguinte, para ter uma realização de trabalho no gás, tanto de contração quanto de expansão, a gente tem que ter associado a isso uma variação de volume, que é representado por dV, e uma pressão sobre o gás. Nesse caso, o gás está se expandindo de A para B, ou seja, expansão de A para B, da região A para a região B. Nesse caso, a pressão que estaria sendo contrária ao movimento seria a pressão de B. Porém, em B tem vácuo, ou seja, não tem nenhuma partícula, não tem matéria ali dentro. Então, isso não vai gerar nenhuma pressão. Dessa forma, a pressão aqui vai ser zero, a pressão de B é zero. Sendo assim, a gente conclui que o trabalho é zero, ou seja, não tem nenhuma resistência à passagem desse gás. Então, esse gás ele passa de A para B, sem realização de trabalho. Diante disso, a gente conclui o seguinte, a gente sabia que ΔU mais trabalho é zero, como o trabalho também é zero, a gente conclui que o ΔU é zero. Se ΔU é zero, ΔT também é zero, a variação de temperatura. Então a gente conclui que a temperatura inicial é igual à temperatura final. A temperatura inicial é a própria temperatura do gás A, que o enunciado disse que era TA. Então a temperatura final também vai ser TA, dando pra gente a alternativa C. Bom, uma última análise que a gente tem que fazer sobre essa questão, a gente já chegou na resposta, que é a alternativa C, mas uma dúvida que pode surgir, né, será que esse processo ele é isotérmico, né, tendo em vista que ele tem a temperatura inicial e a temperatura final as mesmas? A resposta, por incrível que pareça, é não, esse processo não é isotérmico. Por quê? O processo isotérmico ele é caracterizado por ter, durante todo o tempo do processo, a temperatura constante, ou seja, do início até o fim, tem que ter a temperatura constante. Isso não acontece na expansão livre. A expansão livre ela tem os pontos iniciais e finais com temperaturas idênticas. Porém, eles não no meio desse caminho, a gente tem processos de indeterminação, que a gente não consegue prever a pressão, a temperatura e o volume certo ocupado pelo gás. Então, se a gente fosse representar isso graficamente, a gente não teria uma hipérbole, como de costume, um processo isotérmico tradicional de um processo isotérmico, né? Uma hipérbole equilátera no eixo PV. Nesse caso, a gente não tem. A gente vai ter os pontos iniciais e finais, e no meio a gente vai ter pontos de indeterminação. A gente não consegue determinar com certeza quais são as posições desses pontos, certo? Então, o processo não é isotérmico. Uma expansão livre não é isotérmica.